O banco de madeira da varanda. Em uma pequena rua de uma cidade tranquila, morava um senhor chamado Antônio, conhecido por deixar um banco de madeira na varanda de sua casa. Todos os dias, no fim da tarde, ele se sentava ali para conversar com quem passava. Antes de abrir o portão, Antônio lia Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Depois fazia uma oração. Senhor, coloca no meu caminho alguém que precise de uma palavra de esperança. Certa tarde, uma jovem chamada Marina passou pela rua chorando. Ela havia acabado de receber uma notícia difícil e pensava em desistir de seus sonhos. Antônio percebeu sua tristeza e disse: sente-se um pouco. Às vezes, um coração cansado precisa primeiro encontrar um lugar para descansar. Eles conversaram por alguns minutos. O velho senhor contou que também havia enfrentado momentos em que não sabia como continuaria, mas aprendeu a confiar no cuidado de Deus. Antes de ir embora, Marina disse: obrigada por me ouvir. Eu quase desisti hoje. Com o passar dos meses, Marina voltou muitas vezes àquela varanda. Ela conseguiu superar suas dificuldades, retomou seus estudos e começou a ajudar outras pessoas que enfrentavam momentos difíceis. Anos depois, ela criou um projeto de apoio emocional em sua cidade. Na inauguração do projeto, colocou um banco de madeira na entrada. Quando perguntaram o motivo, ela respondeu: porque um dia um banco simples me lembrou que eu não estava sozinha. Após a morte de Antônio, sua família colocou uma placa no antigo banco da varanda. Alguns bancos sustentam pessoas, outros sustentam esperanças. Aquele lugar continuou sendo um ponto de encontro para conversas, orações e histórias de recomeço. Moral: Deus pode usar lugares simples e pessoas comuns para levar conforto e esperança. Uma palavra de carinho no momento certo pode ser o começo de uma grande transformação. A caixa de madeira debaixo da escada. Em uma pequena cidade, vivia uma senhora chamada Esther, conhecida por guardar uma antiga caixa de madeira debaixo da escada de sua casa. Muitas pessoas perguntavam: Dona Esther, por que a senhora guarda uma caixa tão velha? Ela sorria e respondia: porque algumas coisas simples carregam grandes lembranças do cuidado de Deus. Antes de abrir a caixa todos os dias, Esther lia Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dentro da caixa havia cartas, pequenos bilhetes e nomes de pessoas pelas quais ela orava. Durante muitos anos, Esther colocou ali pedidos de oração de vizinhos, amigos e até desconhecidos. Certa noite, um jovem chamado Lucas bateu à sua porta. Ele estava passando por um momento difícil e havia perdido a esperança. Esther o recebeu, ouviu sua história e escreveu o nome dele em um pequeno papel, colocando dentro da caixa. Ela disse: quando não conseguimos carregar um problema sozinhos, entregamos nas mãos de Deus. Lucas começou a frequentar a igreja, reorganizou sua vida e, com o tempo, conseguiu superar suas dificuldades. Anos depois, ele voltou para visitar Esther. Ao ver a velha caixa, perguntou: a senhora ainda guarda todos esses pedidos? Ela respondeu: sim, porque cada nome aqui representa uma vida que Deus conhece. Depois que Esther partiu, Lucas recebeu a caixa como lembrança. Ele continuou a tradição e passou a orar pelas pessoas que precisavam de esperança. Na tampa da caixa, colocou uma pequena frase: pessoas podem esquecer pedidos, mas Deus nunca esquece uma oração. Aquela simples caixa de madeira, escondida debaixo de uma escada, tornou-se um símbolo de fé para toda a comunidade. Moral: a oração feita com fé nunca é perdida. Deus conhece cada coração, cada lágrima e cada pedido entregue a Ele no tempo certo. A panela de ferro da cozinha antiga. Em uma pequena comunidade, havia uma cozinha simples onde Dona Amélia preparava refeições para pessoas que passavam por dificuldades. O objeto mais importante daquele lugar era uma velha panela de ferro, herdada de sua mãe. Todos os dias, antes de começar a cozinhar, ela segurava a panela e fazia uma oração: Senhor, que nunca falte alimento nesta casa e que cada pessoa que receber esta comida também receba amor. Depois, lia Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Certo mês,
a comunidade enfrentou uma grande dificuldade. Muitas famílias perderam suas fontes de renda e o número de pessoas procurando ajuda aumentou. Dona Amélia olhou para os poucos alimentos que tinha e ficou preocupada, mas decidiu continuar. Ela preparou as refeições com o que estava disponível. Naquele mesmo dia, moradores começaram a aparecer trazendo arroz, legumes, frutas e outros alimentos. Alguns disseram: "Não sabemos por que pensamos em ajudar hoje, mas sentimos que deveríamos trazer algo." Com o passar dos meses, aquela pequena cozinha se transformou em um grande projeto de apoio para centenas de pessoas. Um jovem chamado Pedro, que havia recebido uma refeição em um momento difícil, cresceu e passou a trabalhar como voluntário no local. Anos depois, quando Dona Amélia já estava idosa, ele perguntou: "Qual foi o segredo para nunca desistir, mesmo quando parecia faltar tudo?" Ela respondeu: "Eu aprendi que Deus não depende da quantidade que temos nas mãos, mas da fé que colocamos no coração." Quando a antiga cozinha foi reformada, a panela de ferro foi colocada em uma prateleira com uma placa. Esta panela não multiplicou comida. A fé de quem serviu é que multiplicou esperança. Dona Amélia olhou para aquela homenagem e agradeceu a Deus. Ela sabia que a maior refeição que aquela cozinha oferecia não era apenas alimento, mas amor, dignidade e esperança. Moral: Deus pode usar aquilo que parece pouco para realizar grandes obras. Quando colocamos nossos recursos e nossa fé nas mãos do Senhor, Ele transforma pequenas atitudes em grandes bênçãos. O primeiro degrau da escadaria. Todos os dias, antes do amanhecer, Eduardo subia uma longa escadaria de 312 degraus para chegar ao trabalho em um hospital construído no alto de uma colina. Muitos reclamavam da subida. Eduardo também se cansava, mas jamais deixava de agradecer. Antes de sair de casa, ele abria a Bíblia em Isaías 40 e 31 e lia: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Depois orava: "Senhor, dá-me forças para vencer o primeiro degrau de hoje. O restante eu entrego em tuas mãos." Certa manhã, uma estudante chamada Lívia parou no início da escadaria. Ela havia sido aprovada em um curso de enfermagem, mas pensava em desistir por causa das dificuldades financeiras e da distância. Eduardo percebeu suas lágrimas e perguntou o que havia acontecido. Depois de ouvi-la, apontou para o primeiro degrau e disse: "Ninguém vence 300 degraus de uma vez. A vitória começa no primeiro." Aquelas palavras ficaram gravadas no coração da jovem. Ela decidiu continuar. Todos os dias subia mais uma vez aquela escadaria, estudava, trabalhava e orava. Os anos passaram. Lívia concluiu a faculdade e voltou ao mesmo hospital, agora vestindo o uniforme de enfermeira. Ao encontrar Eduardo, abraçou-o emocionada. "O Senhor não mudou apenas minha caminhada, mudou meu destino." Pouco tempo depois, a antiga escadaria foi reformada. No primeiro degrau, colocaram uma placa de bronze com a frase: "Toda grande conquista começa com a coragem de dar o primeiro passo em fé." Eduardo sorriu ao ler aquelas palavras. Ele compreendeu que Deus nem sempre mostra toda a estrada, mas sempre fortalece quem decide começar. Moral: a fé não exige que enxerguemos o fim da caminhada. Ela nos convida a confiar em Deus e dar o próximo passo. Grandes vitórias nascem da coragem de não desistir no primeiro degrau. A fé de Ana. Todos os anos, Ana fazia uma longa viagem até a casa do Senhor. Seu coração carregava uma dor profunda. Ela sonhava em ter um filho, mas, por muito tempo, sua oração parecia não encontrar resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé. Enquanto muitos olhavam apenas para sua tristeza, Deus via sua perseverança. Certo dia, Ana entrou no santuário e derramou sua alma diante do Senhor. Suas lágrimas falavam mais alto do que suas palavras. Ela fez um voto dizendo: "Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e me concederes um filho, eu o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida." O sacerdote Eli observava de longe. Ao perceber que Ana movia apenas os lábios enquanto orava, pensou que ela estivesse embriagada.
Mas Ana respondeu com humildade: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, estou derramando minha alma diante do Senhor. Então Eli lhe disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o pedido que você fez. Ana saiu dali diferente. O milagre ainda não havia acontecido, mas a paz já havia chegado ao seu coração. Ela voltou para casa confiando que Deus havia ouvido sua oração. No tempo determinado pelo Senhor, nasceu um menino. Seu nome era Samuel, que significa ouvido por Deus. Quando Samuel cresceu, Ana cumpriu a promessa que havia feito. Levou o menino ao santuário e o dedicou ao serviço do Senhor. Deus honrou sua fidelidade e, mais tarde, abençoou Ana com outros filhos e filhas. Sua história tornou-se um testemunho para todas as gerações de que Deus ouve as orações feitas com sinceridade e age no tempo perfeito. Moral: a fé verdadeira continua orando mesmo quando a resposta demora. Deus conhece cada lágrima, escuta cada oração e transforma a espera em testemunho no tempo certo. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37.